vamos falar sobre solidariedade e espiritismo. Então, o que é a solidariedade? O que eu devo entender, né? Existem vários conceitos sobre solidariedade, principalmente conceitos que estão ligados ali à área do direito, à área jurídica, conceitos que estão ligados à economia, às ciências sociais, mas nós não iremos falar de nenhum desses. Nós iremos falar da solidariedade segundo o espiritismo, da solidariedade segundo a doutrina cristã, segundo o Evangelho do Cristo. Então nós vamos entender solidariedade como a união entre pessoas, a união entre grupos, tá? Então solidariedade é união entre os membros de um grupo, união entre as pessoas. Desta forma eu irei entender solidariedade. Solidariedade, esta palavra, ela vem de sólido, quer dizer firme, é um grupo que se mantém coeso, é um grupo que se mantém firme, por isso ela é extremamente importante na nossa sociedade, por isso é extremamente importante nós termos conhecimento, e esta palavra é uma palavra muito dita pelas ruas, nos ambientes onde nós circulamos, é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. Sendo a solidariedade, esta união entre as pessoas, essa união entre o grupo, nós precisamos entender que a solidariedade, ela está promovendo ligações entre as pessoas, ela está tecendo ligações entre as pessoas. Como o espiritismo fala muito, a doutrina fala muito na questão da caridade, eu irei dizer para vocês que a solidariedade, ela é o caminho para atingirmos a caridade. Ela é um dos caminhos que irá conduzir à caridade, que irá conduzir ao amor. Muitas vezes, inclusive, caridade e amor vão ser traduzidas ali de forma semelhante ou utilizando a mesma palavra. A solidariedade, então, ela deve acontecer em meio à diversidade. Solidariedade, ela deve acontecer onde pessoas de diversas credos, etnias, orientação sexual possam se tratar com reciprocidade, com empatia, possam se tratar com amor, com carinho, né? Então isso é solidariedade. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 92, existe uma mensagem chamada solidariedade. O apóstolo Paulo aborda ali o capítulo 12, versículo 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então o que eu vou entender que seja chorar com os que choram? Parece que é fácil, né? Inclusive, boa parte da solidariedade que nós conhecemos está justamente ligada ao chorar pelos que choram, chorar por aqueles que passam por sofrimento. Eu posso ajudar uma pessoa materialmente, entregar a esta pessoa uma ajuda financeira, um alimento. Isto é bom, isto deve ser feito, né? Nós não somos contrários a esta posição. Inclusive os centros espíritas também fazem isso, as igrejas fazem estas doações. Isso é extremamente positivo, mas não é a única forma que nós temos para entender a solidariedade. Quando eu vou ajudar uma pessoa que está numa situação financeira pior do que a minha, ou uma condição, ela tem menos recursos materiais que o meu, isso parece que não fere o nosso orgulho, não fere o nosso egoísmo, porque eu me coloco na posição de superior ao outro, eu estou ajudando aquele outro porque ele é coitado, ele não tem o alimento, ele não tem a roupa, ele não tem recursos, então eu estou ajudando o outro de forma que o meu orgulho ele não está sendo ferido. Quando eu falo em ajudar, em ser solidário com aquela outra pessoa que está alegre, nós veremos que este caminho ele é um pouco mais dificultoso. Então vamos pensar que a solidariedade ela deve existir, deve haver solidariedade com as pessoas que são carentes de recursos materiais, mas também deve existir solidariedade com pessoas que, além de serem carentes de recursos materiais, por pessoas que estão passando por sofrimentos. E sofrimentos são vários. Nós sabemos que existem pessoas que têm recursos financeiros, embora tendo recursos financeiros, ela passa pelos sofrimentos do dia a dia,
ela passa pelos sofrimentos ali do cotidiano, da vida. Então eu devo ser solidário para com ricos e pobres. E Jesus traz duas passagens lá no Evangelho. Nós temos o encontro de Jesus com um centurião, que era um romano, que liderava os romanos, e ele atende ao centurião. O centurião tinha ali um empregado que estava doente. O centurião pede a Jesus para que ele intervenha ali na situação do seu servo, para que ele recobre a sua saúde. Então, quer dizer, Jesus atende, é solidário para com uma pessoa que está sob o poder, né, que tem o poder, melhor assim dizendo, que era este centurião. Ele era um romano, e os romanos naquela época oprimiam o povo judeu. Então, quer dizer, Jesus está sendo solidário com uma pessoa que está oprimindo o seu povo, porque Jesus não estava tão ligado, ele não estava ligado à ideia de que eu pertenço àquele povo e aquele povo é o melhor. Não, ele irá ser solidário com o centurião, assim também como foi solidário com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era um fariseu, e Jesus irá atender a Nicodemos, ele será solidário com Nicodemos. Então, no ensino cristão, nós veremos que ser solidário não está ligado necessariamente somente à questão de ajudar o outro com recursos materiais. Existe aí uma necessidade de você ajudar as pessoas que estão em sofrimento, mesmo que esta pessoa ou estas pessoas estejam bem financeiramente. E o contrário da frase, né? Eu falei chorar com os que choram. Parece ser mais fácil chorar com os que choram. Muitas vezes, inclusive, quando nós choramos, com aqueles que choram, nós nos sentimos superiores. Nós podemos nos sentir que fomos agraciados por Deus. Fala, nossa, Deus me privilegiou, sou um privilegiado dele, por isso eu devo ajudar as outras pessoas. Lembrando sempre, eu não quero tirar o mérito de você doar algo para as pessoas, de você ser solidário, caridoso para com as pessoas. Nós não estamos querendo tirar esse mérito ele existe. E a parte do alegrai-vos com os que se alegram, como diria Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrar com aquele que está alegre, você ser solidário com aquela pessoa que está alegre, exige um pouco mais. Exige que nós possamos aí combater o nosso orgulho, combater a nossa inveja, porque eu terei de ser solidário com aquela pessoa que está numa situação financeira melhor que a minha, ser solidário com aquela pessoa que tem um relacionamento aparentemente mais sólido do que o meu, que tem um parceiro de repente mais inteligente, mais bonito do que o meu parceiro ou a minha parceira. Então, para ser solidário com aquela pessoa que tem recursos materiais, que está numa situação mais favorável, financeiramente falando, eu preciso trazer um amor puro no coração, aquilo que Jesus dizia, né? Eu preciso, então, combater as más inclinações, nas palavras de Kardec, combatendo as duas grandes chagas da humanidade, combatendo orgulho e egoísmo. Eu gostaria de falar rapidamente sobre uma parábola que é a parábola chamada parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois filhos. Inclusive nós já trabalhamos isso há um tempo atrás, lá no Centro Espírita André Luiz, uma palestra só sobre a parábola. Então hoje vai ser só rapidamente a nível de exemplo. Então diz que dois homens, isso está lá no Evangelho de Lucas, que dois homens, dois filhos, né, e um senhor. Este senhor, ele tinha esses dois filhos e ele vivia uma situação de bonança, ele tinha grandes propriedades, servos, e um destes filhos, o filho mais novo, ele pede para que o seu pai dê a parte da herança que lhe cabe. E o pai irá fazer isso. Ele irá dar a parte da herança para o seu filho, e o seu filho sai para o mundo. O outro filho permanece, por isso que nós gostamos de chamar parábola dos dois filhos, porque existe o ensinamento dos dois lados. Então, aquele filho que vai para o mundo, ele gasta seu dinheiro com as coisas mundanas, ele gasta seu dinheiro com as coisas da vida. E aí começa a gastar isso de forma incessante, a ponto
de ele começar a ficar em uma situação financeira difícil. Até que nós teremos uma crise neste momento ali onde ele vivia, juntando a crise, somando-se a crise, mais o momento em que ele perde os recursos materiais, ele se vê numa situação trabalhando para uma pessoa que ele, como servo daquele senhor, estava pior, numa situação pior do que quando ele era servo, ou melhor, quando ele estava com seu pai. Ele percebe que os servos do seu pai estavam em uma condição melhor do que aquela que ele estava naquele momento. Olha só que interessante, este é o filho que foi para as coisas mundanas. Em contrapartida, aquele filho que permaneceu, aquele filho que ficou com o seu pai, que foi fiel ao seu pai em diversos momentos, ele terá um comportamento diferente. É isso que eu quero trazer para vocês agora. Quando o filho que se perdeu, aquele filho que foi para o mundo, ele retorna, o seu pai avista ele de longe, vê ele de longe, se enche de alegria, sai correndo em direção ao seu filho vem em direção a ele, né? O filho mais novo vem em direção a ele, e eles se abraçam, eles se beijam, né? Nós estamos falando aí, há 2000 anos atrás, não estávamos em tempo de Covid-19, então se abraçava, se beijava, ele se abraça, se beija. O pai dá roupa para o seu filho, uma sandália, e diz para os seus servos: mate o bezerro mais cevado que nós tivermos aí, e com este bezerro cevado nós vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava perdido e agora ele foi encontrado. Quando o irmão, aquele que foi fiel durante todos esses anos, retorna, ele escuta músicas na sua casa, escuta ali festa, né, que estava acontecendo, se enche de orgulho. Essas são as palavras do apóstolo, diz que ele se encheu de orgulho e vai procurar saber o que estava acontecendo. Quando ele sabe que o que estava acontecendo era que seu irmão, que havia gastado todo o dinheiro que seu pai havia lhe dado, retorna, ele fica extremamente, além deste orgulho ferido, ele se sente insatisfeito, ele se sente indignado porque o seu pai fez uma festa para aquele que estava chegando. Ele chama, ele vai conversar com o pai, com o Senhor, e vai dizer: eu fui fiel a você todos estes anos, você não me deu um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Agora vem este aí que gastou o seu dinheiro com as coisas do mundo, com meretrizes, que gastou o seu dinheiro em bebedeiras e com jogos, e você vai acolher esta pessoa? E o pai fala: este meu filho estava perdido, você sempre esteve aqui, tudo que é meu sempre foi seu, por isso você partilhou das nossas refeições, e por aí vai. Então essa é a parábola, não estou contando ela por inteiro, só para a gente ter uma ideia de que, olhando não o filho pródigo, não vamos olhar a situação daquele filho que partiu e que retornou depois de ter passado pelas dificuldades da vida. Vamos olhar aquele filho que ficou com o pai. Será que aquele filho que ficou com o pai, ele não tem um tanto aí de orgulho, de egoísmo? Será que ele não é um daqueles que teria dificuldade para se alegrar com os que se alegram? Será que nós aqui, nas casas religiosas, em centros espíritas, em igrejas, muitas vezes não somos também pessoas orgulhosas e falamos: mas como que eu vou acolher aqui na minha casa religiosa o drogadito, né, o usuário de droga? Como é que eu vou acolher aqui aquela pessoa que estava entregue às jogatinas, ou aquela pessoa que estava entregue à bebedeira, aquela pessoa que era uma pessoa mundana? E aí Jesus responderia dizendo que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então eu gostaria de trazer a parábola para a gente pensar justamente em alegrar-se com aqueles que estão alegres, como aquele filho, ele não conseguiu entender a alegria do seu pai, ele não tinha amor puro no coração, aquele amor genuíno que permitiu entender que aquele seu irmão estava voltando e que aquele seu irmão deveria de fato ser recebido em comemoração. Então é muito difícil alegrar-nos com aqueles que se alegram. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, ali tem algumas questões que irão falar sobre a lei de sociedade. A lei de sociedade, ela vai dizer que o ser humano ele deve viver em comunhão um com o outro, nós devemos viver juntos, sermos solidários uns para com os outros. E lá tem diversas perguntas, diz:
nenhum homem, nenhum ser humano é por inteiro um ser completo. Nós precisamos do contato com o outro. Quando eu entro em contato com a outra pessoa, aquela pessoa irá me irá me ensinar e eu irei aprender com aquela pessoa. Eu irei aprender a lidar, eu irei aprender a ser uma pessoa melhor, a reconhecer as minhas falhas. Então eu aprendo constantemente com as outras pessoas. Nós não somos uma ilha, nós não devemos viver insulados, né? Nós devemos aprender sempre com o outro. Inclusive, pessoas que não têm nenhum estudo, nenhuma escolaridade, são capazes, são potenciais professores para nós, assim de forma que não deveríamos ter preconceito muitas vezes com essas pessoas que não têm uma escolarização formal. Essas pessoas podem ensinar muito. Na verdade, sempre que nós queremos aprender, nós teremos alguém para ensinar. Pode ser qualquer pessoa. Aquelas pessoas que não gostam de nós, muitas vezes são as pessoas que irão falar a verdade que um amigo, um parente talvez não falaria. Então nós estamos aí para aprender com as outras pessoas. Então lembrando, solidariedade está ligado àquele que sofre, e isso pode ser rico ou pobre, porque sofrimento é humano e é necessário no mundo em que nós vivemos, é necessário em um mundo de provas e expiações, e que também é ajudar aquele que tem menos recursos, também é ajudar ao pobre, né? Isso de fato também é solidariedade. Nós vamos marchar aí para uma nova geração, para pessoas que são aparentemente mais solidárias, e nós devemos firmar nessas pessoas, nesses jovens, para que eles se tornem uma comunidade, para que eles vivam em comunidade, para que eles possam partilhar das coisas um para com os outros. Eu disse para vocês que a solidariedade, ela irá direcionar o ser humano para Deus, ela irá direcionar o ser humano para a caridade. Então, a solidariedade é o caminho para a caridade, e a caridade, o amor, nos leva a Deus. Permite que nós possamos conversar com Deus. Este é o caminho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, é o capítulo que se chama Fora da Caridade não há salvação. Então nós vamos entender, segundo o que os Espíritos dizem a Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. Olha que interessante. Ele não diz assim, fora do Espiritismo não há salvação, fora da Igreja Evangélica não há salvação, fora da Igreja Católica não há salvação. Não. Ele é sintético ao dizer, fora da caridade não há salvação. Você é ateu, é caridoso. Você é católico, é caridoso. Você é evangélico, é caridoso. É espírita, é caridoso. Este é o caminho a ser seguido, a caridade. Não o rótulo, trazer aqui escrito na minha roupa, centro espírita. Isso não me faz uma pessoa melhor do que nenhuma outra, tá? Então a caridade na prática pode me fazer melhor do que o outro. Melhor do que o outro não, mas me fazer ascender a Deus e ajudar o outro, porque melhor do que o outro nós não somos e nem seremos, né? O próprio Jesus não aceitou isso, ser chamado de bom. Entendendo desta forma, existe também uma outra parábola, inclusive há 15 dias atrás ele trouxe essa parábola em sua palestra, que é a parábola do bom samaritano, que eu também, esta de fato eu não irei contar nem um pedacinho dela, mas ela é uma parábola que mostra solidariedade, mostra a caridade. Então existe aí uma palestra salva no Instagram do centro que fala sobre a parábola do bom samaritano. Também lembrando que no Centro Espírita André Luiz, aqui de Uibaí, embora nós estejamos aqui na creche, na antiga creche, né, no Espaço Semente de Amor, rotineiramente recebíamos ali a presença mensal, né, de um palestrante chamado Zé Newton Siquara, que trazia também muitos desses ensinamentos das parábolas. Então é possível que muitos de vocês tenham escutado algumas dessas parábolas. Então, o que nós precisamos entender, para agora eu já ir nos encaminhando aqui para o encerramento, compreender que solidariedade irá nos direcionar à caridade, ao amor. O amor que está lá o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13,
que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e coloca, se não houvesse amor, e ele coloca aqui, acima da fé, acima da esperança estará a caridade, né? Que são ali as 3 virtudes teologais, amor, fé, ou melhor, caridade, esperança e fé, né? Amor e caridade podem ser entendidos aí, traduzidos com a mesma palavra. Então, sejamos solidários com pessoas de diversos credos, de diferentes crenças, sejamos solidários com pessoas mais carentes e ajudando essas pessoas de forma material, mas também ajudando aquelas pessoas que têm recursos materiais, mas que possam passar por sofrimento. E aí, este é o momento mais difícil. É o momento Vou pedir perdão para vocês, eu não sei se o microfone captou aqui, passou uma moto, e eu creio que vocês possam ter escutado este ruído aí na transmissão. Então, a caridade, o amor, irá nos conduzir a Deus. Para chegar a esta condição, eu preciso vencer as minhas más inclinações, eu preciso combater o orgulho, eu preciso combater o egoísmo. Como que isso se dá? Eu vou fazer isso dia a dia. A cada dia eu tentarei ajudar uma pessoa. Como que... Aí alguém poderia perguntar assim, mas Maurício, como que eu poderia ajudar uma pessoa que tem recursos? De repente você senta próximo àquela pessoa e apenas escuta aquela pessoa falando. De repente aquela pessoa tem necessidade apenas de ser escutada por alguém, mas de ser escutada, não de ser ouvida ali, você olhando para o lado, olhando para o outro. Não, você olhar nos olhos dessa pessoa e escutá-la. Isto é uma forma de praticar, de ser solidário para com o outro. Então, nós podemos ser sim solidário para com qualquer pessoa. O bom dia que você fala sorrindo para a pessoa, né? É você receber a pessoa bem, é você tratar as pessoas bem. Isto é o caminho da solidariedade que irá conduzir para a caridade. Então, eu gostaria de dizer que é neste momento que a solidariedade se liga ao Espiritismo, é justamente no momento em que ela conduz o ser humano à caridade. Nós iremos aprender dia a dia como construir, como sermos uma pessoa mais solidária. Devemos incentivar as pessoas a serem solidárias. Outra coisa importante, quando eu dou uma roupa para alguém, eu dou algo material para uma pessoa, eu estou sendo solidário, mas esse é um gesto esporádico. Eu ajudo o outro, mas não existe uma relação mais íntima. E quando eu comecei a palestra, eu falei para vocês que a solidariedade ela está relacionada à união de pessoas, a um grupo. Então, se ela é um grupo, nós estamos falando da união de pessoas, ela deve ser praticada em grupo, com união entre essas pessoas, com um espírito de harmonia entre essas pessoas.